Olá, donos e donas de empresa. Eu sou Ronan Delfim, host do O Dono Cast. Estamos começando o episódio 033. Episódio 033. Nossa, passa uma história aqui já, viu? 033, 33 episódios, 33 temas super importantes e interessantes para quem é dono ou dona de empresa. 33, até mais do que 33 convidados, porque a gente já fez episódios que participaram em dupla aqui, convidados em dupla. Inclusive, já quero te convidar para você se inscrever aí no nosso canal. Se você está nos assistindo no YouTube, se inscreva e ativa o sininho aí, beleza? Para vocês receberem as notificações de publicação. E se você está nos assistindo ou nos ouvindo no Spotify, já se inscreve aí no nosso canal também, que isso ajuda bastante. Inclusive, esse episódio, eu pedi ele para mim, porque a gente vai tratar de um tema que, principalmente se você é prestador ou prestadora de serviço, super te interessa. Eu não sei se você já recebeu algumas propostas sobre esse tema. Como transformar o seu conhecimento num produto digital. E aí eu trouxe um baita de um especialista, que o cara é especialista mesmo, ele faz resultado para ele, para os clientes dele, inclusive é um convidado tão especial, porque ele é nosso cliente e eu sou cliente dele. Gostei tanto do trabalho dele na hora que eu fui, inclusive, uma das coisas que eu amo no meu trabalho é que eu fico conhecendo os bastidores das outras empresas, né? Porque eu atuo como consultoria para donos e donas de micro e pequenas empresas. Então, a gente fica ali em média 5, 6 meses ajudando o dono ou a dona de empresa. Então, a gente conhece o perfil dos donos, os princípios e valores, a gente conhece os bastidores. Então, assim, e aí, já falando para o nosso convidado aqui, se eu virei seu cliente depois de conhecer os bastidores da sua empresa, é porque realmente eu gostei demais da sua proposta de trabalho, né? Porque antes de eu virar cliente dele, ele era meu cliente. Então, eu conheci os números, os princípios e valores dele. A gente está recebendo aqui o Mairone Machado. Quase que meu parente, né? Porque o meu nome é Ronan Delfim Machado. E o Mairone é da Magis Infoprodutora, junto com a esposa dele, a Claudinha. Então, um abraço, viu, Claudinha? Você está fazendo falta aqui, mas a gente entende. Inclusive, a Dani também não está aqui hoje por motivos muito parecidos com o da Claudinha. Mairone, primeiro, porque hoje eu quero falar real sobre esse trem de produto digital, cara. Assim, aqui é para quem é empreendedor de verdade, sabe? Então, eu quero falar real. Antes de eu começar a falar sobre a experiência que eu já tive com essa ideia de produto digital, eu queria que você contasse, assim, para o público que está nos assistindo. Quem que é o Mairone? O que a Magis faz? Para depois a gente entrar no tema do nosso podcast aqui. E já te agradeço pela sua disponibilidade, Mairone. Boa, vamos lá. Ronaldo, prazer estar aqui. Boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. A gente nunca sabe que hora que estão assistindo, né? Eu sou novo nessa questão de podcast, porque o meu trabalho, já falando um pouco do meu trabalho, né? O que a gente chama no mercado digital de bastidor. A gente tem um especialista, você é um especialista, né? Você aparece no Instagram, você mostra seu rosto, você fala do seu produto na rede social. E tem os bastidores do negócio, né? Então, no digital tem várias profissões que são bastidores. E durante muito tempo eu fui somente o bastidor, né? E agora também gerando conteúdo na internet, fazendo os vídeos para o YouTube, inclusive, para o Instagram também, para trazer essa questão, essa autoridade de especialista. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Mas quem que é o Mairone Machado? Eu trabalhei na CLT durante 15 anos. Tinha aquele velho sonho que eu acredito que quase todo mundo tem antes de abrir um negócio, né? E fui enganado um pouco, né? Porque... Por quê? Como assim? Você abre o negócio e fala assim, eu vou ter liberdade, vou ganhar muito dinheiro. Mairone, inclusive lá na Tutorianos, eu e a Dani, a gente recebe gente que é CLT, e aí
Aí uma das perguntas, inclusive, quem estiver nos assistindo aí, tiver vontade de empreender, já fica essa pergunta. Por que você quer empreender? Aí um tanto de gente que nos procura responde assim, não, porque eu quero fazer o meu horário. Eu falo assim, ô Dani, eu conto ou você conta? Porque essa história de fazer o seu horário depende do tanto de conta que você tem que pagar no mês, né? Porque normalmente quem faz o seu horário é o cliente. Por exemplo, lá na Tutorianos a gente atende quem quer empreender, CLT. Aí geralmente a pessoa é CLT, quer sair do emprego e nos contrata para ele se preparar para empreender e sair do emprego na hora que ele estiver preparado para empreender. Então, geralmente, as minhas reuniões com esse tipo de cliente são depois do horário comercial, porque durante o horário comercial ele está lá no trabalho dele. Então, às vezes, eu me reúno das 19h30 até as 21h, já me reuni até as 22 horas, porque a pessoa largava serviço às 19h, até chegar em casa as reuniões começavam às 20h30 e a gente ia até às 22 horas. Então, o pessoal, na verdade, quem faz o seu horário, primeiro é o tanto de boleto que você tem para pagar no mês. Por quê? Dependendo do tanto que você já faturou naquele mês, dependendo do tanto de boleto que você tem, você pode escolher ou não o seu horário de trabalhar, né? Dependendo, você não pode escolher não, é o horário que dá para o cliente. Não é isso? Exato. Não, assim, eu até brinco. Hoje eu posso escolher o meu horário. Uhum. Ou eu trabalho até 11 horas da noite, ou até meia-noite, talvez até 1h da manhã. Eu escolho. Você escolhe. Eu escolho. Se vai ser só até as 11, até meia-noite, é 1h da manhã. Ou se eu vou ter que trabalhar até 2h da manhã, acordar às 5 horas. Eu tenho esse luxo de escolher. Mas eu vim com esse sonho dessa liberdade, né, que a gente vai até falar um pouco sobre isso, dessa falsa liberdade que é vendida pra gente hoje, principalmente no digital. A gente vê demais isso. E eu comecei essa jornada de empreendimento mesmo, de fato, foi em 2022, que eu saí acreditando no digital, saí para poder empreender no mercado digital. E dentro dessa trajetória do digital, eu encontrei o mercado de infoprodutos. E graças a Deus, em pouco tempo, eu pude fazer algumas parcerias que me deram bons resultados, né? Quando a gente fala de... Hoje, não adianta só falar, né? Principalmente no digital, você tem que mostrar resultado, né? Uhum. E o resultado mais expressivo, assim, próximo que eu tive foi de um dos produtos que a gente lançou, que a gente conseguiu as plaquinhas aí que o pessoal almeja, de faturamento e tal. Visitamos aí a Hotmart, eu acredito que a grande maioria das pessoas conhece a Hotmart, né? E é isso. E quando, inclusive, já falando um pouco da consultoria, que eu fui buscar da Tutorianos, né? Uhum. Quando eu fui buscar a consultoria, e para mim, eu acredito que já na primeira reunião, meio que já pagou o que eu investi. Por quê? Porque ela já me mostrou que eu estava no caminho errado. Então, é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Uhum. Se eu poderia ter pagado, sei lá, 5, 10, não importa o valor. Uhum. Qual o preço que eu teria pagado se eu não tivesse feito essa consultoria? A gente costuma falar que a Tutorianos, no mínimo, ela vai te ajudar a economizar tempo e dinheiro, porque a gente já atendeu mais de 2.000 empresas. Então, a gente já viu um tanto de erro, um tanto de acerto. A gente, né, inclusive outro diferencial que os nossos clientes falam que eu e a Dani a gente tem, que a gente também é empresário. Então, a gente conhece o dia a dia, as dores e as delícias de empreender. A gente falou aí de economizar tempo e dinheiro, né? Os dois objetivos que a gente tem é aumentar o lucro da sua empresa e melhorar a sua qualidade de vida. Hoje, você falou aí que hoje você tem escolha. Hoje, graças a Deus e há muito trabalho também, e como a Tutorianos já existe há um bom tempo, né? Hoje eu consigo escolher o horário que eu vou trabalhar. Por exemplo, na maioria dos dias da semana eu começo às 10 da manhã a trabalhar. Antes eu acordo às 4h30, cuido de mim, preparo o café da família, faço de tudo e às 10 horas eu estou pronto para poder trabalhar. Estendo um pouco mais à noite, quando é preciso, quando eu estou atendendo determinado perfil de cliente, mas hoje eu me dou esse luxo e tudo, e eu vou contar aqui durante o episódio
como que eu cheguei até aqui, como é que você me ajudou também, né? Então, isso é super importante mesmo. Sim, e inclusive assim, claro que hoje eu sei que em relação à grande maioria das pessoas, eu tenho um certo privilégio de poder trabalhar de casa. Uhum. E isso faz total diferença no dia a dia. Claro que tem suas desvantagens, não é só vantagem. Uhum. Tem muita gente que vende essa ilusão, né? De tipo assim, eu trabalho de casa e tal. Mas tudo tem suas desvantagens, Sim. né? Não é só flores em tudo que você vai fazer. E, inclusive, desconfie. Se quando a pessoa for falar com você algo que é fácil demais, que é simples demais, toma cuidado, porque alguma coisa sempre tem um mais por trás ali. Eu costumo dizer que toda vez que apareceu uma oportunidade para eu ganhar dinheiro fácil, ou era golpe, ou era uma baita de uma ilusão que eles estavam me vendendo, sabe? Assim, é impressionante. Exatamente. Mairone, vamos alinhar aqui, porque nem todo mundo que está nos assistindo provavelmente sabe o que é um infoproduto, o que é um produto digital, o que é uma plataforma tipo a Hotmart. Vamos começar do básico, Mairone. O que é um infoproduto? Beleza, vamos lá. Ronan, a maioria das pessoas hoje, principalmente empresários, quando os pequenos empresários ou iniciante ali, o que acontece com ele? Ele vende hora. Uhum. A grande maioria vai vender hora. Tipo um advogado vende hora, arquiteto vende hora, um consultor vende hora, é isso. Exatamente. E por mais que você tenha vários clientes, vai chegar um momento que o que você vai fazer? Você vai ter que aumentar o valor da sua hora. É o primeiro passo, se for olhar na teoria, seria o primeiro passo aumentar a sua hora. Uhum. Mas vai chegar um momento que você está limitado a 24 horas por dia. E você tem que dormir, você tem que descansar, e talvez você vai ter família, você tem a sua rotina, cada um vai ter a sua, mas você vai estar limitado a hora. Onde entra um infoproduto? Você, praticamente, vamos dizer assim, você vai produtizar o seu conhecimento. Você vai pegar o seu conhecimento, vai envelopar ele de uma forma digital, que seja um vídeo, seja uma planilha, um PDF. Existem vários formatos, a gente vai falar mais sobre isso. Mas você vai pegar esse conhecimento, vai empacotar e vai vender isso através da internet. Entendi. E geralmente se vende dentro de uma plataforma, exatamente, que já é própria para isso. E aí a Hotmart é uma delas. A gente tem várias plataformas, como a Hotmart, a principal hoje do mercado brasileiro e até internacional também. Uhum. Ela é bem conceituada. E tem outras também aí no mercado, mas basicamente você tem o seu conhecimento, você vai cadastrar nessas plataformas que elas são gratuitas para fazer o cadastro, e cada venda que você faz, você paga uma comissão ali da venda que você realiza. Basicamente é isso. É claro que para isso acontecer, envolve vários processos, várias ferramentas a serem utilizadas, mas basicamente é você pegar o seu conhecimento e vender ele através da internet. Entendi. Mairone, beleza. Esse é um infoproduto. Lá na Tutorianos, por exemplo, até te indiquei essas duas clientes, eu estava atendendo uma terapeuta ocupacional que ela atende crianças. Os pacientes dela são as crianças. E aí a gente identificou que toda mãe ou pai que levava a criança lá, ela tinha que fazer um certo orientações que se repetiam muito. Praticamente independente do caso da criança, se a criança tinha uma síndrome de Down ou um TEA, né, que é o transtorno do espectro autista e tudo, algumas orientações se repetiam para todos os pais. E aí, já sendo seu cliente, eu já peguei aquela ideia e falei assim, poxa, se você tem que fazer isso e praticamente todo pai de criança com esse tipo de necessidade tem que ouvir, por que você não transforma isso num produto digital? Né? E aí o pessoal aqui da ME, que é nosso parceiro aqui, que a gente está no estúdio B aqui da ME, já está colocando aí um produto digital que eu tenho. O que é esse? Tá inclusive na Hotmart, olha só. O que é esse produto digital que eu tenho aqui? O que aconteceu? A gente
eu sou terapeuta ocupacional de formação, algumas pessoas já até sabem disso. Sou empresário há mais de 20 anos e consultor de empresa há mais de 15 anos. Já atendi mais de 2.000 empresas aí. Aí as pessoas que são CLT ou que querem crescer na carreira, porque também existe esse empreendedorismo de carreira. A pessoa não quer abrir um CNPJ, mas ele quer crescer na carreira dele. Começaram a me procurar, porque eu tenho conhecimento da terapia ocupacional para avaliar as habilidades que essa pessoa tem. Eu tenho conhecimento de mercado por ser empresário e por ter atendido mais de 2.000 empresas. Juntei esse conhecimento, mais o curso que eu fiz pela Harvard Business School, sabe? E montei o Empregabilidade, que é uma mentoria minha para quem quer empreender na carreira. Olha só, tá lá na Hotmart, coloca aí de novo pra gente, fazendo favor. Inclusive, Ronan, por exemplo, já pensou se você tivesse formatado isso e tivesse que fechar a turma ou agendar com a pessoa para você poder entregar isso? Que é o que acontece com muita gente hoje. Tem muitos professores aí de inglês que fazem isso, tem professores de educação física que fazem isso. Existem vários profissionais que já têm um conhecimento, já faz esse atendimento. Eles poderiam fazer o quê? Embalar isso, vender na internet e alcançar muito mais gente. Vou voltar aqui no caso da minha cliente que é terapeuta ocupacional, mas antes, já que você deu crédito para a gente para assistir esse podcast, então vou dar uma promoção super especial só para quem está assistindo isso aqui agora, hein? Digita aí nos comentários o DonoCast, que eu vou te dar 50% de desconto nesse nosso infoproduto aqui, que é para quem quer empreender na carreira. Digita o DonoCast aí, que eu vou te dar 50% de desconto. Vou gerar um cupom e vou te dar 50% de desconto nesse nosso produto, que é o planejamento estratégico de carreira. Agora, Mairone, voltando... Só para reforçar um negócio desse produto, uma coisa que é muito interessante que você falou aí de empreender na carreira, eu só percebi que eu só consegui empreender de fato quando eu vi que eu tinha que primeiro empreender onde eu estava trabalhando. Empreendedorismo tem muito a ver com postura. Exatamente. Com atitude. Então, não é empreender, não é só aquele que tem um CNPJ, mas é aquele que corre riscos, aquele que busca crescimento. Inclusive, a gente tem uma pesquisa sobre as 10 características. Essa é uma pesquisa que a ONU definiu, as 10 características do empreendedor. E aí a gente até faz uma pesquisa com os nossos clientes para ver quais são essas características que os nossos clientes têm, sabe? É bem legal. E aí, você pode empreender na sua carreira ou abrir uma empresa, né? Mas aí essa minha outra cliente, então, que eu estava falando, que ela é terapeuta ocupacional, o que era o raciocínio? Eu pensei, depois da sua orientação já, como seu cliente, eu sendo seu cliente, eu pensei, poxa, se tem uma orientação que você passa para todos os pais que têm crianças, filhos ou filhas com esse tipo de necessidade, por que você não transforma isso num infoproduto que vai servir para quem já é seu cliente? Você vira para a mãe e fala assim, olha, eu já tenho as orientações gravadas aqui, você pode assistir em casa, o horário que você quiser e tudo. Então, se a mãe já é seu cliente, você pode dar esse infoproduto para ela, que você vai estar ganhando em tempo, porque já que você teria que fazer essa orientação usando o seu horário, você já dá para ela, porque você não vai estar ganhando em dinheiro físico, mas você vai estar ganhando em dinheiro porque você vai estar ganhando horas de trabalho seu. E, já que isso é para qualquer tipo de pai que tem filhos com esse tipo de necessidade, por que você não coloca isso numa plataforma e as pessoas vão comprar? Ou seja, ela começou a ganhar dinheiro com um público que ela não ganhava, porque até então ela só ganhava dinheiro vendendo os atendimentos de terapia ocupacional dela. Agora, com esse infoproduto dela, ela ganha dinheiro com um público que ela não ganharia e sem estar usando as horas dela de trabalho atuais. Exatamente. Entendeu? E é isso que eu te falei, no sentido de, tem várias pessoas que estão nessa situação hoje. A pessoa já tem o conhecimento. Ela já tem a metodologia. Porque o mais importante, às vezes, é a metodologia. Você tem a metodologia da Tutorianos, que é a sua experiência de vida, de milhares de empresas atendidas.
Existem outras pessoas que têm as metodologias dela, mas cada um tem a sua metodologia individual e, no final das contas, pessoas compram de pessoas. Então, o que acontece? Elas vão querer se conectar com o seu conhecimento. Essa profissional, outras mães, vamos dizer assim, vai querer se conectar com ela, por quê? Por causa do conhecimento dela, da fala dela, do posicionamento dela na rede social, que é muito importante também para quem quer vender hoje na internet. Tem uma coisa que me incomoda muito na internet hoje, que é o vender no automático e o vender sem aparecer. Explica melhor isso. Eu tenho baita experiência nisso. Esses dois, de vender automático e vender sem aparecer, 99% das vezes você vai ser enganado. Infelizmente é verdade. Me explica isso daí, porque eu já caí numa dessas, sabe assim? Porque não sei você que é empreendedor, empreendedora, direto eles me procuram falando assim, Ronan, você tem que fazer podcast, Ronan, você tem que fazer isso. Ronan, o seu conhecimento dá para vender na internet com você dormindo. Imagina, Ronan, você ganhando dinheiro dormindo. Já escutei essa expressão demais, Myron. Imagina, Ronan, você gravar um vídeo de 15 minutos, disponibilizar uma planilha, colocar lá na plataforma e nunca mais fazer nada e ganhar dinheiro dormindo. É isso, Myron? Disso que a gente tá falando? Desse tipo de discurso que a gente tá falando? É exatamente isso aí, um pouquinho para pior. É mesmo? Mas o que acontece, cara? Hoje em dia, eu costumo falar que são as meias verdades do marketing. Por quê? Porque dá para você ganhar um dinheiro dormindo? Dá. Porque enquanto você está dormindo, a sua estrutura da Hotmart, por exemplo, ela vai estar ali funcionando para você e podendo fazer suas vendas. Enquanto você está dormindo, tem alguém de madrugada na internet navegando, ela pode ver o seu produto lá e comprar. Mas, para isso acontecer, vai desprender de muita hora, muita energia sua investida. Depende de muito mais coisas do que simplesmente falar assim, você vai vender no automático. Como assim no automático? Você tem que pensar no que você vai vender, para quem que você vai vender, como que você vai vender isso, configurar. Mas eu posso pagar alguém para fazer isso. Ok, mas se você acha que não vai depender de hora sua, isso é mais uma ilusão, sabe? E querendo ou não, a gente tende a cair nesse tipo de coisa, porque mexe com o nosso subconsciente. O cérebro da gente, ele quer o quê? Economizar energia. Cara, aí você tá trabalhando o dia inteiro ali. Nossa, mas o cara, ele tá me mostrando uma piscina no fundo ali. O carro tá na garagem, é um carrão. Eu vou vender no automático e vou ter a vida que esse cara tem? Pronto, né? Ativa, inconscientemente ativa na cabeça. Ainda mais num país, né, cara, onde se gasta mais dinheiro com apostas esportivas do que com ações na bolsa de valores, né, cara? Então, assim, as pessoas querendo muito acesso a dinheiro fácil. E isso não existe, cara. Isso não existe, né, Myron? E eu vejo que, assim, isso acaba atrapalhando um pouco quem quer fazer algo sério. Porque o que acontece? O digital, ele tem inúmeros benefícios. A partir do momento que você tem uma boa estrutura, você pode estar fazendo uma viagem e a sua estrutura funcionando. Vai depender de menos horas sua para aquela estrutura funcionar. Não, eu vou te contar. Férias de empreendedor. Recentemente, eu e Dani, a gente viajou a lazer, né, lá para Santiago, no Chile. Fomos eu e Dani, aproveitamos até... De novo, eu gosto muito de usar essa expressão. Graças a Deus e a muito trabalho nosso, a gente viajou e as nossas empresas continuaram funcionando aqui. Mas eu vou falar que eu não aproveitei que eu estava lá e não gravei uns vídeos de conteúdo? Vou falar que eu não entrei no WhatsApp e passei orientações para minha empresa? Que eu não entrei no meu Instagram e vi se não tinha algum direct de algum cliente querendo de algum dono ou dona de empresa querendo me contratar? Eu não fiquei naquele estresse que a maioria dos empreendedores fica quando viaja. Sai, eu já ouvi. Por exemplo, um dono de uma empresa falando assim, Ana, eu prefiro agora nem sair mais de férias, porque eu saio, fico o tempo todo lá na praia, preocupado com o que está acontecendo aqui, minha equipe só me mandando problema e na hora que eu volto é um tanto de problema para eu resolver. Agora eu nem saio mais de férias. Uma coisa é
o olho do dono ali. Outra coisa é você ter que ter a presença do dono ali o tempo todo, né? Então, a gente tem até um serviço na Tutorianos que chama menos patrão e mais padrão. A gente ajuda a empresa a depender menos do dono no operacional. Apesar de que eu não acredito em dono de micro ou pequena empresa que não precise atuar uma porcentagem do tempo dele no operacional. Boa porcentagem. Uma boa porcentagem. Eu mesmo amo atender os clientes, continuo atendendo os clientes. Se a faxineira do meu escritório faltar, vai ser eu que vou fazer a faxina porque para o escritório tá limpo na hora que o cliente chegar. Muitas vezes, eu é que pego, a gente tem uma social media lá, mas eu é que pego o celular. Muitas vezes tive um insight lá na hora. Pego o celular, gravo e mando para ela. Né? É uma coisa também, Ronan, que eu vejo que aconteceu muito com o digital, é que as pessoas meio que escantearam o empreendedorismo. Por quê? Você é empreendedor do mundo real. Você sabe, você atende vários empresários, você sabe de várias dificuldades que essas empresas têm. E no digital não é diferente. Você tem contabilidade, porque você tem imposto para pagar. Ninguém fala para você num anúncio na internet que você vai ter que pagar imposto. Ah, é detalhe? Cara, é detalhe, mas por que ninguém fala? Porque não é vendável. Só que esses pequenos detalhes que vão sendo deixados de lado porque é a parte chata do negócio, uma venda que você faz, você tem que emitir nota dela, certo? O que acontece com isso? A pessoa a maioria só apresenta a parte fácil do negócio. O problema é que, além de ficar só na parte fácil, vai para uma parte ultra fácil, que é aquela do vender automático sem fazer nada, com inteligência artificial. E hoje tem muita gente falando isso. A IA vai fazer tudo para você. Cara, ela vai te ajudar muito. Você pode ter certeza que se você não usa inteligência artificial, você vai ficar para trás. Você já está para trás, você não vai ficar para trás. Você já está para trás. Ainda vou acrescentar uma coisa aqui, Mairone. Eu costumo dizer o seguinte, se você não usa a versão paga de alguma inteligência artificial, se você ainda está usando só a versão gratuita, você também já está para trás. Porque, cara, depois que eu passei a pagar algumas inteligências artificiais para mim, cara, os recursos são... Não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. E olha que a inteligência artificial tem no máximo 2 anos que caiu no gosto popular, que popularizou. Eu já nem lembro mais como é que era a minha vida sem inteligência artificial, sabe? Assim, como eu falei, gente, como é que eu fazia isso antes sem inteligência artificial e tudo? E, Mairone, eu quero falar 2 coisas aqui para levantar a bola para você comentar. Inclusive, a segunda coisa que eu vou falar como é que eu falo? Vou ser muito sincero com você, de uma coisa aí que você falou. A primeira coisa que eu quero deixar claro, gente, que desmistificar isso. Quando você vai abrir ou vender algo no digital, a gente está falando de outro negócio. É mais ou menos o seguinte. Quem tem uma loja de roupa e acha que vai poder montar um site para vender roupa na internet e acha que ela está só montando um site. Se você tem uma loja de roupa e decide vender pela internet, você está montando um outro negócio dentro da sua mesma empresa. O comportamento do cliente na internet, na hora que ele vai comprar, é diferente da loja física e tudo. Eu já caí nisso, Mairone. Do cara virar e falar assim, Ronan, já avaliei seu perfil, você tem muito potencial de ganhar dinheiro na internet, ganhar dinheiro dormindo, vendendo no automático, e não sei o que, nananana. Aí eu achava que era eu gravar o infoproduto lá no tempo que eu tivesse e deixar. E aí eu já perdi muito dinheiro com isso, caindo nessas coisas, porque eu demorei para perceber que, na verdade, um produto digital é um outro negócio que eu estou criando dentro da minha empresa. Então eu tenho que ter tempo para me dedicar a esse negócio. Meu contador tem que entender sobre os tributos, porque quando você vende na internet, os tributos são diferentes. Sim. São diferentes. E aí, só dar um depoimento aqui para levantar a bola para você. Quando eu te conheci, e primeiro você virou meu cliente para depois eu virar seu cliente, eu ficava resistente assim. Nó, gente, será que eu tô tentado a contratar o Mairone, mas será que é mais do mesmo? Será que eu vou perder dinheiro e tempo de novo acreditando nisso e tal? Eu demorei um pouco para te contratar, porque eu já tinha
sido enganado anteriormente, e aqui em Minas Gerais a gente fala que quem é picado por cobra tem medo de linguiça, né? Cachorro que é picado por cobra tem medo de linguiça, né? Então, eu até demorei um bocado para te contratar, porque eu falei assim, não é possível. Aí, só depois que eu conheci o método ACF, que aí gente, o Myrone tem um método ACF. Será que alguém adivinha o que significa ACF? Digita aí, eu vou dar um tempinho para você digitar aí o que você acha que é o método ACF. Beleza? Mas só depois que eu conheci o método ACF que eu fiquei assim, não, esse cara tá me convencendo, ele sabe o que ele tá fazendo. Então, aquilo que você falou anteriormente, Myrone, de que aquele pessoal, porque costumam falar na internet que tem mais gente ganhando dinheiro vendendo cursos sobre como ganhar dinheiro do que realmente ganhando dinheiro de verdade, né? Aquilo que os maus profissionais atrapalham os sérios, eu sofro isso também, tem um tanto de consultor que não entrega. Hoje, uma das maiores resistências das pessoas, isso é resultado de pesquisa, para contratar uma consultoria é medo de botar dinheiro e não ter resultado. Porque já passaram por isso antes. Contrataram consultores, não tiveram resultado e agora fica com receio de contratar a gente, sabe? Já passamos por isso. Myrone, já deu tempo do pessoal digitar ali o que é o método ACF. Explica aí pra gente o que significa o método ACF e o porquê que você escolheu esse nome, Myrone, que eu achei fantástico. Cara, vamos lá. O que é o ACF? Eu brinco carinhosamente que é o arroz com feijão. Olha só, ACF, arroz com feijão, método arroz com feijão. O que é isso? E aí, o que acontece? Mas, falando mais tecnicamente, um pouco tecnicamente, eu nomeei de que forma? O A são alternativas. Por quê? Aqui já introduzindo aqui como que a pessoa pode hoje vender o conhecimento dela na internet. Afinal de contas, a gente tem falado aqui de problemas, de pessoas que enganam as outras e tal, mas é um bom negócio. Uhum. A gente não pode deixar de destacar isso, que é um bom negócio, mas você tem que fazer da forma correta. E como todo bom negócio, e eu até comecei a falar um pouco sobre a questão de deixar o empreendedorismo de lado, que é o que acontece muito, quando você vai abrir um negócio novo, você tem que analisar suas alternativas de mercado, você tem que fazer uma análise. Então, qual que é o primeiro passo do método ACF? Que é o A das alternativas. Você analisar mercado, você definir público, você tem que fazer isso, que é basicamente o que você vai fazer numa empresa física se você for abrir ela. Você tem que entender onde você está pisando, certo? E aí depois a gente tem a segunda parte do método, que é a questão de criação. O que é a criação? Você tem que criar um produto e criar uma boa oferta. E para mim, a oferta ela vem antes do produto. Como assim? Explica aí. O que acontece? Isso é um pouco contraditório para quem é do mundo físico, do mercado tradicional, porque quando você vai abrir uma loja, você tem que ter um produto e você vai vender esse produto. Uhum. Na internet, às vezes, você consegue fazer alguns testes de você vender sem ter o produto. Então, por exemplo, existe hoje um formato de venda na internet que é o chamado de lançamento. Uhum. O lançamento, você pode fazer um lançamento sem ter o produto gravado. Você vai fazer um lançamento, você vai oferecer uma consultoria, por exemplo, um workshop de empreendedorismo. Esse workshop, você não tem ele pronto, você vai entregar ele ao vivo. Uhum. Entregou esse workshop ao vivo, ou seja, você vendeu sem você ter o produto. O que dificilmente você vai fazer. Lógico que no mundo físico você tem alguns modelos que você consegue fazer essas jogadas, mas é mais difícil. Entendi. E aí, a gente tem então as alternativas de mercado, você analisar onde você está pisando. Depois você vai construir a sua oferta e o seu produto. E no final, a gente tem os funis de vendas. O que é funis de vendas? É basicamente a trajetória de um cliente para comprar de você no digital. Hoje,
Então, ACF, a gente chama carinhosamente de arroz com feijão porque você considera que é fazer o básico bem feito. É fazer o básico bem feito. Isso que significa essa expressão, arroz com feijão bem feito. É fazer o arroz com feijão, mas não enfeitar. Tá. E tecnicamente falando, é o A de alternativas, analisar quais alternativas que você tem para poder transformar em um produto digital ali, num infoproduto. Exatamente. O C de criação, criar oferta e o produto. E o F são dos funis de venda. Massa. Inclusive, Myrone, tem uma frase que eu gosto demais, cara, que é do Seth Godin, que é um erro, pessoal, que muitos empreendedores cometem, tá? Muitos empreendedores falam assim: vou montar uma loja para vender produtos de casa, copos, talheres, pratos e tal. Depois que monta, é que vai ver se tem cliente para aqueles produtos. E o que eu costumo... A frase do Seth Godin é assim: não procure clientes para os seus produtos, procure produtos para os seus clientes. Então, na Tutorianos, a gente incentiva a pessoa que quer empreender a primeiro definir assim: para quem você quer vender? Depois que definiu, porque quando eu defino, ajudo o meu cliente a definir para quem que ele quer vender, eu entendo até o tamanho do mercado dele. Quantas pessoas com esse perfil existem aqui na região que você quer vender? Depois me possibilita entrar em contato com as pessoas que têm esse perfil para fazer pesquisa com eles. Você sente falta desse tipo de produto? O que te levaria a comprar numa loja nova desse produto? Tal. A gente faz essa pesquisa com ele. Então, por isso que a gente fala que a gente economiza tempo e dinheiro. E só para reforçar isso que você falou da consultoria, algo que me chamou a atenção, que nas primeiras reuniões a gente, além de falar para quem a gente quer vender, a gente fala para quem a gente não quer vender. São as não personas. Isso para mim também foi muito interessante, porque a gente tende a focar só aqui para quem que eu quero vender. Uhum. Mas você também focar em quem você não quer vender, isso faz muita diferença. Deixa eu explicar essa parte, faz muita diferença. Na Tutorianos, a gente estimula os nossos clientes a definir para quem eles querem vender, que são as que a gente chama de personas ou buyer personas, mais tecnicamente falando. E também a gente inova incentivando os nossos clientes a definirem quem que são as não personas, quem que são aquele perfil de público que eles não vão investir tempo e dinheiro para atrair como cliente. E isso, pessoal, é muito importante porque eu sou empreendedor também. A gente, às vezes, fica querendo vender para todo mundo. E é muito comum eu chegar lá e perguntar assim: quem que é o seu perfil de cliente? Todo mundo. Claro que você quer vender para todo mundo, mas o seu negócio não está preparado para vender para todo mundo. Geralmente, onde o adulto gosta de frequentar, o adolescente não gosta. Geralmente, onde as pessoas mais endinheiradas, aquelas pessoas ricas de dinheiro, gostam de frequentar, não são os mesmos locais onde as pessoas menos endinheiradas vão ficar à vontade. Então, não existe um negócio que vende para todo mundo. Isso aqui é um fato. Não existe um negócio que vende para todo mundo. Só a localização. Se você está localizado, seu negócio está localizado num bairro onde não passa ônibus, você já dificultou para quem só tem o ônibus como meio de locomoção. E outra coisa principal, Myrone, que a gente fala de estimular os nossos clientes a pensar na não persona, é diminuir o sofrimento. Por quê? Às vezes vai um cliente, um potencial cliente lá, ou um dono de empresa lá, me procurar para me contratar. Aí ele vai e não me contrata. Primeira coisa que eu analiso: esse cara que veio aqui, ele é minha persona ou ele é minha não persona? Porque se ele for minha não persona, eu não sofro dele não ter me contratado. Mas se ele for a minha persona, eu vou querer destrinchar e entender o porquê que o cara que eu preparei a minha empresa inteira para prestar serviço para aquele perfil de pessoa, por que que ele não me contratou? E tem muita gente que uma pessoa entra na loja, acha tudo caro que está lá na loja e o dono da loja fica desesperado. Nossa, mas ele achou tudo caro. Tá, mas a sua loja foi montada para esse perfil de cliente? Exatamente. E assim, para mim, Ana, o que mais fez diferença
foi a questão da energia. Você não gastar energia com quem você não quer. Isso. Cara, isso faz total diferença para você. Eu já recusei cliente, coisas que eu não tinha coragem de fazer. Eu falei, mas não faz sentido, esse cliente não vai me levar para onde eu quero chegar. Então, inclusive assim, se você não tem essa clareza ainda, pode ligar para o Rony aí, porque você precisa. Se você ainda acha que você vende para todo mundo, meu amigo, eu acho que só o supermercado deve vender para todo mundo, né? Mesmo assim, os supermercados eles têm se posicionado. Tem supermercado que vende umas coisas mais gourmet, uns produtos mais diferenciados, mais caros e tal. Dependendo da localização do bairro onde o supermercado se coloca. Nem supermercado vende para todo mundo, cara. Então, claro que vai ter ali o arroz com feijão, que vai vender para todo mundo. Mas, dependendo do público, ele vai priorizar uma marca, outra. Nem o arroz com feijão acho que vende para todo mundo, viu, velho? Pior que é. Pois é. Mairone, e aí eu tava falando que já fui enganado, já gastei tempo e dinheiro acreditando que tinha dinheiro fácil. E aí você falou do A de alternativas, do C de criação e do F de funil de vendas. Vamos pegar o meu caso, então, da Tutorianos? O que eu percebi, pessoal, que eu precisava? Eu precisava e tinha condição de ter um infoproduto usando a metodologia ACF, que vocês usam lá na Magis. Beleza? Além disso, eu percebi que faltava alguma coisa na minha esteira de produtos. Às vezes as pessoas... Olha a importância de você entender por que a sua persona não te contratou. Às vezes é porque ele não tinha o tempo necessário para se dedicar à nossa consultoria. Inclusive, já deixei de vender, a pessoa queria me contratar, porque eu deixei de vender porque eu percebi que ela não ia ter tempo para se dedicar à consultoria. Aí, pessoal, essa é a importância de você não fazer uma venda forçada. O que ia acontecer comigo? E já aconteceu várias vezes, por isso que eu aprendi. Custei aprender e ter coragem de negar uma venda. O que aconteceu comigo? Eu percebi que ele não ia ter tempo para se dedicar à consultoria. Aí eu ia começar a ter reunião, ele ia começar a cancelar reuniões, meu serviço não ia gerar resultado para ele, ele ia sair falando mal do meu serviço. Então eu preferi nem ter esse cliente. Então se você não tem tempo para se dedicar a uma consultoria, melhor nem contratar. Estou praticando aqui até uma antivenda. Né? Então eu também já neguei venda para cliente. Aí eu percebi que alguns não tinham tempo. Mas ele não tem tempo para se dedicar à consultoria. Mas será que ele não tem tempo se eu tiver um outro produto para vender para ele fazer no dia e na hora que ele quiser e que ele tiver? No dia e na hora que eu estiver dormindo, inclusive? Entendeu? Então, eu percebi uma necessidade de acrescentar um outro produto da minha consultoria para essas pessoas que não têm tempo. E eu percebi também que existe um outro público que é muito interessante de ter como cliente, que é o do público de faça você mesmo. Principalmente homens, Mairone. Mais de 80% dos meus atuais clientes são mulheres. Porque mulher tende a procurar mais ajuda, tende a correr menos riscos, gosta de mais segurança e tudo. Estou meio que generalizando aqui, mas baseado no perfil de cliente que eu tenho. O homem... Geralmente, ele briga até com o GPS, né? Assim, ele fala, não, eu sei o caminho, o GPS não sabe. Então, ele procura menos ajuda, vai rompendo no peito e na raça, na tentativa e erro. E a esse público, se eu ofereço um serviço meu, usando a minha metodologia, para ele traçar o caminho dele, mas usando a minha metodologia, eu atendo esse público também. E esse produto que você está me ajudando a formatar, que a gente vai lançar agora e tudo, também é o que a gente estava falando de isca digital, né, Mairone? Exatamente. O que é uma isca digital? Vamos lá. Pegando no seu caso, mas eu acredito que o seu caso ele vai servir para várias pessoas. Basicamente,
se a gente for falar mais técnico de isca digital, antes, na internet, isca digital era você ter um e-mail, por exemplo, lá, você ia disponibilizar um PDF, a pessoa deixava um e-mail, você capturava o e-mail daquela pessoa, do usuário, em troca de alguma coisa. Uma planilha, um e-book. Isso basicamente era uma isca. Hoje, a gente utiliza a isca para fazer a venda. A pessoa, por exemplo, tem um termo técnico do marketing que a gente usa, que é low ticket. É basicamente baixo ticket. É um produto barato. Então, você vai vender um produto barato. A pessoa que te paga ali R$47, ela meio que já abriu a carteira para você. Se ela gostar do que ela vê, ela está muito mais propensa a adquirir algo a mais de você do que uma pessoa que nunca comprou nada. Então, o importante da isca digital, se a gente quiser usar mesmo como isca digital, é que apesar de ser barato, tem que fazer uma entrega bacana. Porque senão a pessoa não volta a comprar de você. Não volta. Senão não faz nem, é melhor você nem vender. Melhor nem vender. Melhor nem vender. Porque em vez de você conseguir um possível cliente, você vai ter um detrator ali, alguém Exatamente. Que comprou e falou assim, tá doido? E tem algumas pesquisas que falam, né, que o que não gosta, né, ele fala mal para pelo menos umas 10 pessoas. E o que gosta fala para umas 2 ou 3 só. Exatamente. Então, assim, eu acho que se você for vender algo que não presta, é melhor nem vender. E é lógico que, através dessa isca, você vai ter, por exemplo, dados da pessoa também, se você quiser entrar em contato com ela, além da parte que ela pode te procurar para seguir na sua esteira, que a gente chama de esteira de produto. O que é esteira? Você tem o produto de entrada, que é o low cost lá. É um low ticket, né? Um produto barato. Você tem esse produto de entrada e depois você vai tendo outros produtos para a pessoa e resolvendo outros problemas. Né? Porque às vezes a pessoa resolve um problema, ela sai de um problema, ela vai encontrar outros. E você vai ter outros produtos para ela resolver aqueles outros problemas. Então, esse produto pequeno, ele vai resolver uma parte ali da dor da pessoa, né? Vamos dizer assim. E aí, já falando disso, de esteira, eu vejo que, se você for analisar hoje, praticamente todo mundo, se é um prestador de serviços, tem um negócio, e ele quiser fazer um produto na internet, ele consegue, e eu recomendo que tenha essa estrutura, que é um produto barato, que a gente chama aí de low ticket, e um produto mais caro. Na internet, um termo muito usado é o high ticket, que é um produto de alto valor, né? O que seria esse high ticket? Então, você tem um produto ali barato, igual essa... Saindo um pouco do seu exemplo, pegar o exemplo da terapeuta ocupacional. Da terapeuta. Essa aula que ela gravou poderia ser o low ticket dela. A consulta dela pode ser o high ticket dela. Entendi. Então, ela já tem uma esteira pronta. É claro que dá para fazer várias coisas, criar vários funis, existem inúmeros funis, mas quando a gente fala de arroz com feijão, fazer o básico, o que é fazer o básico? É você pegar o conhecimento que você tem, cria ali, por exemplo, uma aula de 30 minutos, 1 hora, mas que seja uma aula boa. Não é gravar um vídeo qualquer para pôr lá e vender. E fique ciente também, que eu não estou falando que um produto você ficar rico com ele. Estou falando para você começar. Você vai ter uma esteira para você começar. Porque a partir do momento que você começa ali, aquilo vai te abrindo caminhos para outras possibilidades. Os clientes que começarem a comprar o seu low ticket, né, o seu produto de entrada, eles mesmos vão trazer outras demandas para você. Olha, eu tenho esse tipo de problema aqui, você faz isso também? Aí fica a seu critério, você vai querer criar outros produtos ou não, vai ficar a seu critério. Inclusive na Tutorianos, atualmente a gente faz valuation de empresas. O que é isso? A gente calcula quanto que uma empresa vale no mercado. E como é que surgiu esse valuation? A gente tem o T5, que é para quem já tem empresa, e a gente vai ajudar em 5 áreas da empresa dele: financeiro, estratégia, processos internos, equipe e vendas. Beleza? Aí, o nosso objetivo é sempre colocar o nosso cliente pelo menos um nível acima do que ele estava quando nos contratou. Aí o cara percebeu
que a empresa dele estava boa demais, outras pessoas, ele cresceu tanto que outras pessoas do mercado começaram a perceber que a empresa dele estava boa demais e começaram a falar assim, quero ser seu sócio, quero abrir uma unidade da sua empresa, ou eu quero comprar a sua empresa. Já aconteceu isso com um cliente nosso, ele cresceu tanto que chamou a atenção de uma empresa muito maior e ele vendeu e foi até emocionante nesse dia, porque o cara me ligou, tinha mais ou menos 3 anos que a gente tinha acabado a consultoria com ele. 3 anos depois que a nossa consultoria acabou, ele me ligou, cara. Foi emocionante, porque hoje em dia é raro a gente ver gratidão nas pessoas, né? E reconhecimento e tal. Ele me ligou e falou assim, eu tô te ligando porque você ajudou na minha aposentadoria. Eu falei assim, como assim? Não, graças à consultoria suas, a gente cresceu tanto que incomodou o concorrente comprou a gente hoje. E pelo valor que a gente vendeu, eu não preciso trabalhar mais nunca mais na minha vida. E aí, voltando à valuation, como é que a valuation virou um serviço da Tutorianos? Os nossos clientes começaram a se interessar em ter sócios no negócio deles, começaram a interessar em vender a empresa deles e perguntaram, vocês fazem valuation? Aí a gente fala, uai, dá pra gente fazer, vão fazer? E hoje a gente faz. Para quem é cliente e para quem ainda não é cliente da Tutorianos, a gente faz essa valuation. Inclusive é uma pergunta intrigante. Muitos donos e donas de empresas, se eu perguntar assim, sua empresa dá lucro? Não sabe responder, hein? E se eu te perguntar, quanto que a sua empresa vale hoje? Você tem noção? Isso é legal de saber. Muito interessante de saber e importante também. Pode contar com a gente aí. Mas, então, assim que nasceu a valuation dentro da Tutorianos. Foi a partir de uma demanda que os nossos clientes começaram. Você faz isso também? Você faz isso também? A gente fazemos. Exatamente. E igual, por exemplo, no caso dessa profissional, muito provavelmente ela vender nesse produto, vão surgir outras demandas. O meu filho tem problema tal. O meu filho tem problema tal. Você vai analisar aquilo ali, faz sentido para o meu negócio? Faz. Então, você pode criar um outro produto. Às vezes, um produto vai ser uma aula. Você vai vender ali a R$27. Aí você pensa assim, nossa, mas só R$27? Mas você vai vender R$27 para 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Entra na Udemy, você mesmo já mostrou uma vez para mim lá, um curso de Excel. Às vezes você pensa assim, às vezes a gente tem uma mania, Ana, de desvalorizar o conhecimento que a gente tem. A gente é mestre para fazer, eu falo porque eu sou assim. Eu tenho essa mania de desvalorizar o conhecimento que eu tenho, e eu já percebi que várias pessoas são assim. Principalmente profissionais autônomos, que é o prestador de serviço ali que vende a sua hora, ele tem essa dificuldade, sabe? E aí, o que acontece muito? Ele não consegue ver valor no que ele sabe, e ele acha que ninguém vai ver valor no que ele sabe também. Aí você entra numa Udemy da vida, tem um curso lá básico de Excel, que o cara tá vendendo a R$29. E já vendeu para 400 mil pessoas. Faz as contas. Você dá até erro no seu celular. Dá. Ô Mairone, mas aí eu quero chamar a atenção também, porque os produtos digitais, gente, presta muita atenção nisso daqui. Faturamento é vaidade. O que vale é lucro. Tem muita gente vendendo cursos na internet falando assim, eu vou dobrar seu faturamento. Eu tenho uma empresa que fatura 2 milhões por mês. Tá, fatura 2 milhões, mas sobra quanto desses 2 milhões para você? O que adianta você ter uma empresa que fatura 2 milhões e sobra 2 mil para você no final do mês? Então, pessoal, faturamento é vaidade. O que importa é lucro. Não caia nessa, eu tenho uma empresa que fatura 2 milhões. Tá, fatura, mas quanto sobra? Porque os custos também são altos, né? Sim. Essa mesma pessoa que falou que tem uma empresa que fatura 2 milhões, ele investe R$600 mil em tráfego por mês. 600 mil. Sem contar custo de equipe, sem contar a hora dele, o prolabore dele e tudo. Então, faturamento é vaidade. O que vale é lucro. Inclusive, né? Ronan, e aí eu falo com tranquilidade, você faturar no digital, se você quer faturar, é fácil. É muito fácil, por sinal. Agora, ter lucro, aí é difícil. Inclusive, no digital, poucas pessoas fazem conta do CAC, né? Que é o custo de aquisição do cliente. Tem gente que tem prejuízo.
fatura alto, mas o custo do cliente é mais alto do que o tanto que ele fatura. É impressionante, eu já vi isso acontecendo. É assim, em alguns mercados, inclusive igual o americano, por exemplo, quando a gente fala do mercado americano, ele é mais avançado que o nosso. Muitas tendências saem de lá. E lá hoje já tem os funis, que é justamente para fazer o quê? O produto de entrada, a pessoa toma prejuízo nele. Mas, de propósito. De propósito. Consciente. Mas ela sabe que ao longo do funil, essa pessoa que comprou um produto bem baratinho dele ali, ele vai trazer um lucro para ele no final. Ele toma prejuízo naquele, mas ele considera que aquele prejuízo é investimento em marketing, por exemplo. Investimento em marketing. Exatamente. Ele está pagando para ter o contato de um futuro cliente, praticamente. Exatamente. E é claro que para você fazer isso, você já tem que estar num jogo mais avançado. Mas é possível fazer. Só que o que a gente mais vê hoje, e isso é muito real, aluguel de carro importado, casa, mansões, para fazer criativo, para fazer vídeos, para te vender que você vai ter uma vida assim também. Mas no final... Eu fiquei sabendo que lá em São Paulo tem um jatinho, sem motor, sem nada, só que as pessoas alugam só para tirar foto dentro dele, para postar o lifestyle, ostentação ali e tudo. Sim, mas inclusive, Ana, existe muitas pessoas hoje que fazem um faturamento e um lucro bem legal no mercado digital. Porque dentro do mercado digital existem vários modelos de negócio. E às vezes as pessoas não percebem isso também. Qual o modelo de negócio que você quer entrar? Que jogo que você quer jogar, né? Porque o modelo digital também é importante. Tem gente que vive só ali do Instagram, faz as vendas só pelo Instagram. Tem gente que tem facilidade em gravar vídeo, ele vai para o YouTube. Então ele pode ter venda de produtos ali no YouTube, às vezes é o TikTok. Então tem o Mercado Livre. Tem vários modelos de negócio dentro do digital. E é claro que a pessoa tem que ver o que ela vai se adaptar mais. O que ela vai gostar mais de fazer. Claro que você não vai fazer só o que você gosta. Mas tem certas atividades que você faz que você gosta mais do que as outras. Ô Maroni, eu tô pensando aqui, esse podcast é pra gente dar dicas práticas aí para donos e donas de empresa. Se eu voltar no ACF, vamos seguir no ACF aqui. A de alternativas. O que são alternativas no negócio? Pega um exemplo aí de um prestador de serviço, está cansado de vender a hora dele. O que são alternativas? Como é que ele analisa as alternativas que ele tem? Então, se ele é um advogado, se ele é um arquiteto, se ele é um dentista, se ele é um terapeuta ocupacional, se ele é um consultor, o que há? O A de alternativas, como é que ele avalia? Tá. E aí a gente entra nessas alternativas e você vê o que você pode fazer dentro do digital. Uma coisa que eu gosto muito hoje é usar a inteligência artificial, mas não só a inteligência artificial. Algo que eu gosto bastante, e aí eu vou te dar um exemplo prático aqui do produto que você mencionou que a gente está fazendo. Tá. Uma dica bem interessante é você ir no YouTube e pesquisar vídeos relacionados ao seu tema. Então você tem uma ideia de produto, vamos pegar aí um advogado. Ele quer fazer algo específico para advogado. Ele vai pegar esse tema e vai no YouTube e vai pesquisar lá no YouTube. E ele vai ver os vídeos que vão aparecer primeiro para ele ali. Qual o número de visualização? Tem bastante visualização nesses vídeos? Se tem muita visualização, já é um indício de demanda. Ok? Outra coisa muito importante, entrar nesses vídeos e olhar os comentários. Porque no comentário ali, a pessoa, ela muitas vezes, ela deixa as emoções dela ali, ela desabafa dentro do comentário e você vai ter uma ideia se o que você quer tem pessoas buscando e quais são as dores dessas pessoas. Claro, você está comentando isso dos comentários nos vídeos. Uma vez eu postei no TikTok um vídeo rapidinho de alguns segundos falando do fato de o cara acha que a empresa dele não dá lucro, mas anda numa Hilux zerada
e ele só tem a empresa de fonte de renda. Aí é o tal do empresário rico de empresa pobre, sabe? E aí os comentários, cara, a mulher comentando assim, tô cansada de brigar com meu marido por causa disso e tal, e não. Meu pai faz isso demais. Os comentários foram muito impressionantes. Inclusive, eu sou daqueles que, quando eu leio uma notícia, além de eu não ler só a manchete, eu leio a notícia, eu vou nos comentários. Eu gosto de ler os comentários. Inclusive, é muito comum você chegar no Instagram, por exemplo, e ter comentário assim, eu só vim para ler os comentários. Alguém curte aqui para me voltar e ver os comentários. Exatamente. Então, assim, é isso. Você vê pessoas reais, comentando dores reais. Isso, inclusive, você vai utilizar não só para ver se o mercado que você quer entrar tem demanda, mas você vai utilizar para montar sua persona. Por quê? Porque você já sabe as dores dela ali. Entendi. Então, isso você vai utilizar, por exemplo, na sua página de vendas, que é onde você vai vender o seu produto, no seu anúncio, que é o vídeo que você vai fazer para divulgar o seu produto. Então, igual você deu um exemplo aí de que o marido sempre faz isso. Você pode... Essa dor, inclusive, ela deve ser incomum em várias outras pessoas. Sim. Então, se você faz um vídeo, o seu marido sempre faz isso com você, e você entende que você é usador de pessoas reais e você comunica com ela, com a dor dela. Dificilmente ela não vai ver seu anúncio e não vai clicar para conhecer seu produto. Entendi. E se dentro da sua página também você, que é o que a gente chama de objeções, você quebra essas objeções dentro da página, vai ficar mais fácil de você fazer a venda, certo? Então, dentro da alternativa, basicamente, o que a gente vai fazer? Você vai pesquisar se onde você quer entrar, se você tem demanda. O YouTube, para mim, é uma das melhores formas, porque a inteligência artificial ela vai te ajudar? Vai, mas eu vou te dar um exemplo prático. Você lembra a primeira reunião que a gente fez? A gente ia fazer um produto totalmente diferente, ficamos animados ali, nossa, é isso mesmo e tal. Na hora que eu fui para a inteligência artificial, a inteligência artificial, não, isso aí, tem muita gente querendo e tal. Vai firme. Aí deixa eu ir pro YouTube. Não tem vídeo com 1.000 visualização, 2.000 visualização, opa, tem alguma coisa errada nisso aqui. Aí fui pesquisando. Tem outra coisa que a gente pode usar, Google Trends, que é uma ferramenta do Google também. Que são as palavras mais buscadas. Que são as palavras mais buscadas. Você pode ir lá e colocar, por exemplo, alguma dor relacionada, igual a gente falou de advocacia, você pode ir lá e pesquisar relatórios, eu não sei os termos que advogados usam, mas vai pegar o termo que você quer fazer, igual, inclusive eu vi um produto de advogado outro dia, que era petições. Então a pessoa entregava petições prontas. Entendi. Então você pode ir lá no Google Trends e digitar petições. Deixa eu ver se tem muitas pessoas buscando sobre isso. Mas eu ainda gosto muito do manual, que é o quê? É você ir no YouTube e ver casos reais, vídeos reais, pessoas reais comentando. Quantas visualizações? Quantas visualizações? Que tipo de comentário? Tá engajado esse vídeo? As pessoas estão comentando? O que essas pessoas estão falando aqui? Isso já vai dar ideia. Pode te dar ideia até de produtos. Olha, eu tô vendo muita gente reclamar de uma mesma situação aqui, eu sei resolver ela, por que não? Entendi. Então, essa é a primeira parte, na parte prática. A pessoa que é um profissional liberal, um autônomo, ele já tem ali uma certa direção. Então, o que ele tem que fazer? É só ver se o que ele quer realmente existe demanda no mercado. Fez isso, o que ele vai fazer? Ele vai criar a oferta dele. Tá. Então, a gente saiu do A e foi pro C, de criar. Definiu. No A, a gente define persona e faz uma pesquisa de mercado. Ok? No C, a gente tem a criação de oferta e do produto. A oferta hoje, a grande maioria, eu recomendo utilizar o ChatGPT. De preferência, a versão paga. E aí, eu vou fazer uma observação muito importante, que é o seguinte. A inteligência artificial, ela adianta muito o seu serviço. Mas se você não saber o que pesquisar nela, ela vai te trazer muita coisa ruim também. Vai. Então não adianta... Inclusive, eu costumo dizer que a inteligência artificial vai ajudar dois tipos de profissionais no mercado.
o preguiçoso, que vai pesquisar ali e vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V, aí ele vai ser beneficiado a curto prazo, mas se ele está fazendo só Ctrl+C, Ctrl+V, rapidamente ele vai ser substituído por uma IA, e o profissional que vai usar a inteligência artificial para turbinar o trabalho que ele já faz. Aí inteligência artificial nenhuma vai tirar o trabalho dele. A inteligência artificial, cara, ela vai ser ela vai fazer a verdadeira seleção natural ali. Uhum. Com o tempo, se você não souber bases, princípios do que você quer, por exemplo, você construiu uma boa oferta, você tem que entender algumas coisas de copyright. Porque senão como é que você vai saber o que ela está falando para você ali é bom? Uhum. Ela vai te ajudar a construir uma copy boa? Vai. Mas como é que você vai saber se é bom ou não? Exatamente. Você tem que estudar, tem que ler livros. Não tem jeito, cara. A inteligência artificial, ela vai acelerar, mas ela não pode fazer tudo por você. Uhum. Em alguns casos, eu acredito que vai chegar um momento que ela até vai fazer. Uhum. Mas, se você tem um conhecimento de copy melhor do que eu, ela vai te ajudar muito mais do que eu. Até para usar os comandos certos, analisar se está certo ou não e tudo, precisa de um ser humano, né? Exatamente. Não tem jeito. Então, a partir do momento que você criou a sua oferta, usando a inteligência artificial, hoje está simples de se fazer isso, você vai criar o seu produto. Seu produto ele pode ser um PDF, pode ser uma planilha, ele pode ser uma aula gravada. Uma coisa que você tem que entender, que é muito importante, é que as pessoas ela não vão comprar o seu produto, ela vai comprar a sua oferta. Diferente do produto físico, ela não sabe o que ela vai estar palpando ali. Verdade. Ela só vai saber depois que ela recebeu o acesso dela, entrar dentro da área de membros, isso aqui. Inclusive, é muito comum em cursos a pessoa comprar, chegou dentro da área de membros, ela pede reembolso. Não era isso que eu esperava, não. Entendi. Não, entendi que era outra coisa. Inclusive, na internet tem uma lei que permite isso, né? É 7 dias. 7 Você dias. tem Eu até 7 comprei, dias. não gostei, eu posso Você devolver. pode pedir, é obrigado a fazer a devolução. Uhum. Então, assim, por que eu falo que a oferta é mais importante? Porque é a oferta que vai convencer a pessoa a te dar um voto de confiança. Ô, Maroni, a gente tem que tomar muito cuidado nessa oferta para não ficar vendendo sonhos, essas coisas, né? Tem uma frase que eu gosto muito também, que é assim: não faça uma venda, faça um cliente. Tem gente que fica tentado na internet, e fora da internet também, a prometer que vai resolver um grande problema com um infoproduto de R$ 47,90, de R$ 49,90. Aí a pessoa entra lá, comprou, não entrega tudo que estava prometendo e tal, que não sei o quê. Aí ele fica feliz porque fez 1000 vendas. Só que ele não vai ter ali aquela recorrência, não vai ter mais gente querendo comprar dele. Por quê? Uma que comprou vai falar para mais 10 que comprou e não valeu a pena. Então, não preocupe em fazer uma venda, preocupe em fazer um cliente. Prometeu, entrega aquilo que está prometendo. Então, muito cuidado com a oferta, com a hora que você vai vender, a hora que aquilo que você está prometendo, a transformação que você está prometendo. Porque prometeu, o cliente comprou, você não entregou o que prometeu, ele vira um detrator e você não consegue fazer outra venda nem para ele e nem para os conhecidos dele. Exatamente. Tem uma coisa que a gente chama no mercado, né, que é sofisticação de mercado. O que é isso? Há 5 anos atrás, era muito mais fácil você fazer um anúncio e falar: olha, eu sou consultor e te ajudo a dobrar as vendas da sua empresa. As pessoas eram novidade. Acreditavam em tudo. Acreditavam. Só que muitas pessoas mal intencionadas começaram a fazer isso. No final, não entregava. O que acontece? Hoje, se você simplesmente chegar e falar assim: olha, eu sou consultor e te ajudo a dobrar suas vendas. Mais um. Uhum. Mais um que vai me enganar aqui, eu já escutei essa história, eu já vi isso antes. Então, a gente chama isso de sofisticação de mercado. Então, você tem que ir o quê? Sofisticando a sua oferta. Então, não basta mais você só falar que você dobra o lucro das empresas. Você tem que
usar mecanismos diferentes ali e até provar também. Provas sociais, depoimento de clientes reais. Inclusive, hoje tem gente que compra depoimentos de clientes. Sério? Para pôr em página. Tem sites especificados que vendem depoimento de clientes. Principalmente produtos para a área da saúde. Meu Deus. Tem de tudo na internet. A pessoa vende de 20, 30 reais cada depoimento. Vende o depoimento dela? Vende o depoimento. O que você faz? Você tem o seu produto, aí você descreve o texto que você quer que a pessoa fala, manda lá nesse portal e a pessoa vai ler aquele texto ali, olhando para o celular, como se ela tivesse comprado seu produto. Aí você paga 30, 40 reais e ela te manda o vídeo. Aí enche a página de vídeo lá de pessoas reais, né? Fazendo o vídeo. Em produto de saúde isso é muito comum. Que inclusive o cara promete mundos e fundos, falta pouco prometer a cura do câncer, mas chega próximo disso. Chega bem próximo disso e vai lá e vende um PDF para a pessoa. Então uma dica importante, a gente falou do A de alternativa, do C de construir a oferta. É da oferta realmente representar o que vai ser entregue, é não ficar tentado a prometer demais e entregar de menos. Essa é uma dica importante. E às vezes, cara, o simples funciona muito bem. Num mundo onde tem um monte de gente prometendo mundos e fundos, por que você não seja sincero e fala de fato o que você vai entregar para a pessoa? Às vezes você vai ser tão genuíno ali, tão realista, porque hoje se eu chego e falo, eu posso falar o que eu quiser. Eu posso abrir o celular e falar, te ajuda a ganhar 100 mil em um dia. Às vezes a pessoa nem vai acreditar, às vezes eu posso até ajudar mesmo a pessoa a fazer isso, mas vai ser tão fora da realidade das pessoas que ela não vai acreditar naquilo. Cara, eu acho interessante, porque a gente tem a franquia para consultores, né? A Tutorianos franquia para consultores. E aí quando a nossa equipe de venda me chama para fazer uma videochamada com uma pessoa que está interessada em comprar, eles falam que eu praticamente faço uma antivenda. Porque eu sou tão sincero com a pessoa, eu falo assim, olha, não é comprar, sentar e à noite passar aqui e pegar seu dinheiro do tanto que você vendeu, não. Você vai ter que ralar. Você está ciente que comprando a nossa franquia você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo e tal, que não sei o quê. Aí já teve gente que comprou falando assim, Rona, eu comprei pela sua sinceridade, porque você não me vendeu um sonho, você me mostrou o real. E aí você foi tão transparente, tão honesto que eu comprei. Eu falei, eu achando que o povo falando aqui que eu pratico a antivenda. Mas é isso, tem tanta gente prometendo tanta loucura, que às vezes você ser um pouco ponderado ali, você já mostra confiança para a pessoa. E quando a pessoa tem confiança, ela compra. Exatamente. Então, você criou o seu produto e eu vejo que na questão de produto as pessoas pecam demais também. E achar que tem que fazer algo mirabolante. Não precisa ser algo mirabolante. Claro que tem que ser algo bem feito. Mas, feito o produto, a gente vai para o funil de venda. O funil de venda mais simples do mundo. O seu Instagram. É um funil de venda. Ali você consegue vender. Você tem um produto. Eu não tenho produto. Começa vendendo uma hora sua. Às vezes você é um profissional de educação física. Você faz treinos em academia. Tenta vender esse treino online. Você já estava começando no digital. Às vezes é dar o primeiro passo. Você vai começar a entender da plataforma. Você vai entender como que as pessoas no online funcionam. Às vezes é fazer o primeiro passo. O que é o primeiro passo? Você ter um produto para você ofertar e ofertar ele. Tem gente que não oferta. Outro dia eu recebi uma mensagem no meu Instagram. Me ajuda, eu não estou conseguindo fazer venda, tá difícil, que não sei. Eu falei, tá, mas me dá a sua página aí, deixa eu ver para você o que pode ser. Não, eu tô com medo de fazer um anúncio, porque senão eu vou perder dinheiro. Eu falei, é real. Oferta, né? É real. Eu falei, você vai... Tá, mas e como é que eu vou te ajudar? Eu não consigo te ajudar. Eu não sei onde está o problema, você não foi para jogo. Às vezes você tem que começar. Tem uma música legal do Skank que fala que eu queria existir, mas tem caminhos que só existem quando a gente passa, né? Verdade. E é um fato. Tem caminhos que só existem quando você passa. A gente pode teorizar várias coisas, mas se tem uma premissa verdadeira no marketing, é o teste. Tudo que você for fazer, você vai ter que testar. É claro que existem boas práticas, cometer erros que
outras pessoas já cometeram, você vai evitar de cometer, mas nada supera a prática e o teste real ali. E tem uma frase que eu gosto demais, que é: se for para errar, erra pequeno, mas erra logo. Cara, às vezes a pessoa fica esperando para empreender mesmo. Às vezes a pessoa fica esperando o momento ideal, ter a condição ideal, fica esperando tudo tá tão ideal que ela não empreende, não larga, não sai daquela situação e tudo. Então, se for para errar, erra logo, mas erra pequeno. Então, antes de contratar tudo quanto é plataforma, tudo quanto é inteligência artificial, é o que a gente, como mentor de startup, a gente chama de MVP, Produto Mínimo Viável. Antes de eu construir uma fábrica de automóveis, deixa eu ver aqui o que dá para eu entregar com o mínimo de recurso, resolvendo o problema que eu prometo resolver, para depois ir ampliando, né, Mairone? Porque muita gente já acha que tem que chegar no digital com um CRM, que é um sistema de gestão de clientes avançado, automatizado, que se você não usar direito ele vai ser caro, mas se você tiver condição de usar no momento certo, ele vai ser um baita de um investimento super importante, que é um CRM. Aí precisa de contratar isso, precisa de pagar aquilo e tal. Tá, cara, mas você já tá nessa fase de contratar isso tudo, de ter isso tudo, né? Se for para errar, erra logo, mas erra pequeno, né, Mairone? Já começa a tentar vender para o público que você já tem, inclusive, não é? Inclusive, é um mal que a gente tem, né, Ronaldo, da comparação, né? O Instagram, ele faz isso muito com a gente. Coloca a gente em algumas bolhas ali, você entra naquela comparação ali, é muito perigoso isso. E aí, às vezes, a pessoa pode ouvir você falando assim que, porque eu tenho uma social media, porque eu contratei você para me ajudar. Às vezes ela acha que também vai ter que contratar alguém para fazer para ela. Uhum. E o momento dela é totalmente diferente do seu. Quantos anos você está empreendendo? Mais de 20 anos. Quantos anos você não deve ter ficado sem fazer uma viagem igual você fez agora? 7 anos. Cara, mó verdade isso, Você entendeu? Então, mas a pessoa não vê isso. A pessoa só vê a viagem que você fez, ela vê que você tem um social media, ela vê que você contratou alguém para olhar a estratégia para você. É só, então eu não consigo, porque olha lá, eu não tenho condição de pagar um cara para fazer isso para mim. Exatamente. Aí trava. Entendeu? Mas o que ela tem que fazer é abrir o stories dela lá, é abrir um post no feed do Instagram dela e falar que ela vende alguma coisa. Eu, há um tempo atrás, eu já perdi cliente de pessoas próximas a mim que ela não sabia o que eu fazia. Eu não falava. Eu não abria minha boca. Inclusive, quando o cara, ou a mulher, o homem, a pessoa compra uma franquia da Tutorianos, a gente tem um treinamento sobre como que ele vai vender consultoria. Passo 1, contar para os familiares e amigos que agora ele é consultor da Tutorianos e que ele está vendendo consultoria para donos e donas de microempresa. Porque se nem quem faz parte da sua rede de contato souber, vai ficar muito mais difícil para você vender sua consultoria depois. Então, começando pela sua rede de contatos é um excelente começo. Exatamente. A gente tem aquela coisa de assim, vender para amigo é ruim, vender para parente é ruim. Cara, não preocupa com isso. Você tem que fazer sua parte. Sua parte é o quê? Falar do que você faz. Às vezes você não vai vender para o parente ou para o amigo, mas você vai informar o seu parente, o seu amigo, que você está vendendo aquilo dali. Que com certeza vai conhecer alguém que pode ser seu potencial cliente, por exemplo. Né? Exatamente. Tá. ACF. Ótimo. Se for para errar, erra pequeno, começa com uma estrutura, pode começar primeiro fazendo o básico, anunciando ali na internet, usando o seu próprio Instagram e tudo. Eu vejo assim, Ronaldo, de tudo a gente falou, é claro que a gente está falando de uma forma mais abrangente, mas antes disso tudo, tem uma coisa que eu vejo que é muito importante, que é a atitude. Que eu vejo que falta, na grande maioria das pessoas, durante muito tempo, era um dos meus problemas de não ter atitude. A gente tem uma cultura, hoje no Brasil, do vitimismo. A gente quer se vitimizar. É gostoso reclamar. Não adianta falar que não é gostoso. Uhum. É bom falar dos problemas. E a gente tem essa mania de, tipo assim, eu te falo um problema, você quer falar um problema maior que o meu.
Parece que é disputa. É uma competição. Rapaz, tá difícil demais. Tá... Você acha que sua vida tá difícil? A minha tá mais. Eu passei por isso, para aqui, começa a competir. É uma competição, é um vitimismo, é falta de atitude. E ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer, cara. Tudo que você fez até hoje, claro que você pode ter parceiros que te ajudou, mas se você não levantar às 5 horas da manhã e for dormir tarde, tirar a bunda da cadeira, não vai funcionar. E parece papo assim de aquelas autoajuda barata e tudo, né? E tal, né? Mas assim, é neurocientificamente comprovado que tudo que você pensa e principalmente o que você fala, você faz o seu cérebro acreditar naquilo. Então, se você começa a falar que sua vida tá ruim, que tá tudo muito difícil, você começa a ver só coisa ruim em volta de você e você começa a acreditar de verdade que tá tudo muito difícil. Não é viver efeito Poliana, que é um livro bem antigo, e ficar... no mundo de Nárnia, né? No mundo de Nárnia, não é isso. Mas, cara... Se você só vê coisa ruim, se você começa a acreditar que tá só difícil, que a vida é mais difícil pra você começa a acreditar naquilo mesmo. Sim. E ter comportamento coerente com aquilo dali. Marona, a gente já tá caminhando para a reta final desse nosso episódio aqui, o 033, sobre como transformar seu conhecimento num produto digital. Vamos lá, Marona, a gente consegue colocar passo a passo? Tipo, a gente falou do método ACF, mas quem está nos assistindo agora? Primeira coisa a gente pode dizer é identificar qual que é a expertise dele. Sim. Eu resolvo que tipo de problema, que tipo de conhecimento meu que dá para virar um infoproduto poderia ser um primeiro passo? Sim. Tá. Posso dizer que depois que eu definir qual que é a minha expertise que eu vou vender como infoproduto, o formato também é importante, né, Mairone? Se vai ser um e-book, se vai ser uma mentoria gravada, o formato impacta ou não nas vendas? Vamos lá. Vamos primeiro passo que você falou, é a gente analisar o mercado que a gente quer entrar. Então, você tem a expertise. O primeiro passo que você vai fazer é você vai ver se a demanda que você atende hoje, se isso tem demanda no mercado digital. Vai lá no YouTube, vai pesquisar. Eu tenho certeza que se você é um profissional que vende hora hoje, muito provavelmente tem uma demanda muito grande na internet. E o que é um número bom? Não dá para determinar um número bom. Eu tenho para mim que se você vê um vídeo lá com 100 mil pessoas, é um número para mim mais do que excelente. Então, e é claro que você tem que fazer vários tipos de pesquisa também. Então, faça variações na pesquisa. Se você vai digitar lá, por exemplo, vamos pegar aqui aquele especialista que você falou, vamos dar um exemplo dela. Qual que é a dor que ela resolve? Então, ela percebeu que até que o atendimento dela, atendendo crianças, resolve muito. Mas se os pais forem bem orientados e fizerem o papel deles em casa também, aumenta muito o resultado que ela gera com as crianças. E qual que é o problema? O problema é que os pais se sentem perdidos. Não sabe exatamente que tanto que pode cobrar daquela criança, que tanto que pode exigir, se está sendo exigente demais, exigente de menos. E ela criou uma orientação para esses pais que estão se sentindo perdidos na educação do filho. E aí, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai no YouTube e vai pesquisar pais que estão perdidos com filho e ver quantos vídeos que tem disso. Será que tem pessoas falando disso? A própria plataforma ela vai orientando a pessoa conforme a pesquisa dela. Tenho dificuldade com meu filho, digita lá e vê quais que são as dores dessas pessoas. Eu tenho certeza que você vai achar vários vídeos assim. Entendi. Viu essa demanda? Vai definir a sua persona. Faz ali. Existem várias formas de você definir o persona. Inclusive, eu tenho um material, eu posso disponibilizar para o pessoal aí, que tem esse plano, né? Etapa por etapa. Tarefa por tarefa. Aí eu não sei como que você faz aqui, eu vou te falar que essa ferramenta que você usou comigo, você usou ela comigo, ela é muito top. Ela me ajudou demais. Vamos fazer o seguinte. Quem quiser entrar em contato com você, quiser ter acesso a essa ferramenta, qual que é o nome dela ou para que ela serve? É um plano de ação que eu criei, etapa por etapa, para você conseguir lançar um produto digital.
Tá. Pode, me segue lá no meu Instagram, Mairone Machado, e manda lá plano no meu direct lá, que eu vou saber que você veio daqui, eu mando para você o link, não precisa pagar nada por isso não. Massa, ou então você está assistindo a gente aqui mesmo, deixa aqui nos comentários, que a gente tem um chat ao vivo aqui, tem no Spotify também, eu sempre libero para ter comentários e tudo. Deixa aí plano, que o Mairone vai ficar atento aí nos nossos comentários aí nas nossas redes sociais, ele manda para você também. Exato, porque aí lá tem o passo a passo, analisar o mercado, definir a persona, depois de definir a persona, tem uma pesquisa de concorrente também, que é fazer o benchmark, você analisar o que os seus possíveis concorrentes estão fazendo no mercado. Legal. Você tem que ver o que eles estão fazendo, para você já ter uma ideia do que funciona, o que não funciona. Depois que você fez tudo isso, a primeira etapa, você vai para a segunda etapa da criação, você vai criar a oferta, inclusive no plano lá tem alguns scripts para já criar uma oferta, uma explicação lá de o que é uma boa oferta, o que não é, vai ajudar bastante. Fez o produto, você perguntou do formato do produto. Isso. Essa questão do formato, eu vejo que é muito a percepção de valor que a pessoa vai conseguir ter de você. Às vezes você consegue vender um e-book de R$20 e pode ser barato, mas às vezes pode ser caro. Se a pessoa não vê valor naquilo, o que a gente tem que ficar sempre atento é o que eu falei. A pessoa não vai comprar o produto de primeira, ela vai comprar a oferta. Entendi. É claro que quando você fala, se você na sua página você virar e falar, isso aqui é um e-book e tal, pode diminuir um pouco a percepção de valor da pessoa. Porque ela já está cansada de baixar PDF gratuito na internet, às vezes ela não vai ver naquele valor naquele produto ali por ser um PDF. Mas tem um contexto muito maior por trás disso. Tem muitas pessoas que vendem PDF hoje. Tem especialistas que vendem PDF hoje de R$197, mas ele tem uma autoridade por trás. A pessoa confia na autoridade dela e vê que aquele e-book ali pode ter informações ali que vou te dar um exemplo. Você pegar uma pessoa que você admira hoje no mercado digital e ela falar que condensou uma estratégia que ela usou para fazer tal coisa na empresa dela e vai te passar isso por R$197, você compraria? Claro. Dependendo do tamanho do problema que ele resolve, eu olho R$197. Você não vai importar se é um PDF, se é uma planilha, se é uma aula gravada, se é um stories que ele vai fazer no Instagram. Você quer aquela informação. Inclusive, você citou a Udemy aí, que é uma plataforma que vende vários cursos também. Uma vez eu vi um curso lá que era R$197, mas tinha 280 arquivos em anexos para eu baixar. Eu falei assim, o curso pode ser uma porcaria. Mais de 280 arquivos para eu baixar, cada arquivo vai custar menos de R$1, só pelos arquivos já vale a pena. Então é isso, é muito a percepção de valor que você consegue criar na cabeça da pessoa. A partir do momento que você tem a sua oferta, tem o seu produto, a gente vai para a fase das vendas, que é o funil de venda. Qual que é a forma mais simples hoje? Cadastrar na plataforma Hotmart, vá lá, cadastra o produto. No YouTube tem várias videoaulas ensinando como é que faz isso, não tem desculpa. Conhecimento tá de graça hoje. Inclusive, o YouTube é considerada a maior plataforma educacional do mundo hoje. Qualquer coisa que você quiser aprender no YouTube tem, né, velho? Sim, inclusive, grandes especialistas do mercado hoje, eles falam isso abertamente. A pessoa hoje que vai comprar um curso, ela está comprando mais organização e tempo. Porque se você for aprender no YouTube, você vai ter que ficar pesquisando coisas distintas. Quando você compra um curso... Não tem um começo, meio e fim. Não tem um começo, meio e fim. Quando você compra um curso, você está comprando uma metodologia. Entendeu? O que é mais importante? É a metodologia que você tem na sua empresa ou você simplesmente vender qualquer coisa lá para consultor? Cara, bora lá. Porque eu posso ser um consultor também. Pode. E aí? Mas você tem uma metodologia que você já aplica ela há mais de 20 anos. Foi testada e validada tanto no presencial quanto no online. Qual que vai valer mais? Inclusive, até te agradeço pela oportunidade de eu falar isso aqui, porque assim, cara, muitos consultores autônomos viram nossos franqueados, compram a nossa franquia para consultores. E justamente isso é que eles falam. Ronan, quando eu compro a franquia da Tutoriando, você já me entrega uma metodologia validada e testada em mais de 2.000 empresas,
com começo, meio e fim. O nosso franqueado, a gente tem consultor que comprou a nossa franquia, que ele é consultor há mais tempo que eu. Ele já é consultor há 30 anos. Mas comprou porque se sentia perdido, virava um apagador de incêndio na empresa. Ia uma reunião lá na empresa, resolvia um pepino. Ia na outra reunião, resolvia outro pepino. Na nossa metodologia tem começo, meio e fim. O cara tem um sistema que quando ele entra para fazer reunião com o cliente dele, tem o passo a passo lá. Essa reunião tem esse objetivo, você vai usar essa ferramenta e você precisa fazer isso daqui para alcançar esse objetivo. Os caras compram. Inclusive, assim, o tema do nosso podcast, né? Como transformar seu conhecimento num infoproduto. Uma etapa, eu já fiz, eu e a Dani juntos, com os nossos sócios da Tutorianos. Pegamos a consultoria que eu e Dani fazíamos, descrevemos a metodologia e vendemos essa metodologia no formato de franquia. Então, hoje, o que a Tutorianos Franquia para Consultores faz? Te capacita para você entrar e ser valorizado no maior mercado de consultoria do Brasil, que é o mercado de consultoria em gestão para micro e pequenas empresas. É isso que a gente faz. Vende o nosso conhecimento. E agora a gente está entrando no nosso infoproduto aí agora também, né, Mairone? Exatamente. E eu acho que ninguém melhor do que você para explicar o que é o novo infoproduto que a gente vai lançar em breve aí, Mairone. Pois então, pegando no que a gente vai... Na primeira etapa da metodologia que a gente começou a falar, a gente pensou em uma coisa totalmente diferente e quando fomos fazer as pesquisas, a gente viu que não tinha tanta demanda assim para o público nosso. Que era um workshop aqui, podemos falar, era um workshop sobre produtividade e qualidade de vida. Exatamente. Que os donos e donas de micro e pequena empresa precisam muito. Mas na hora que a gente foi fazer a pesquisa na internet, não tinha muita coisa sobre isso. Pouca demanda. E assim, você vai achar muita coisa na internet de produtividade, foco, mas não para o nosso público que a gente queria alcançar. Uhum. Entendeu? Não para o público que a gente queria alcançar. E aí, a gente viu essa demanda latente da inteligência artificial. Não tem como ficar de fora hoje da inteligência artificial. Ou você vai usar ou você vai ficar fora do mercado. Não tem outra opção. Uhum. A IA não tem outra opção. E o que a gente fez? Vamos aliar a tecnologia da inteligência artificial e pegar uma metodologia validada. Vamos criar um agente com esse conhecimento. Olha a sacada que o Mairone tem, gente. A gente criou uma franquia que vende a nossa metodologia e capacita o consultor para entrar no maior mercado de consultoria do Brasil. O Mairone pegou essa metodologia, criou um GPT. O Mairone está criando um GPT baseado na nossa metodologia e criou um agente de inteligência artificial, um consultor da Tutorianos GPT. É isso? Um consultor virtual. Um consultor de inteligência artificial. Eu brinco, tem brincado que é o consultor de bolso. Consultor de bolso. Isso o aí. Consultor do bolso. E vai funcionar como, Mairone, esse nosso consultor de bolso aí? E aí, o que acontece? Através de todo o conhecimento que a gente colocou lá dessa metodologia, a pessoa tem alguma dúvida na empresa dela, precisa resolver alguma coisa, o que ela vai fazer? Ela vai lá na inteligência artificial, vamos supor, ela quer analisar o fluxo de caixa dela, ela consegue. Ela vai jogar a planilha lá e pedir ele para analisar. E ele não vai só analisar, porque analisar hoje, uma inteligência artificial normal analisa. Eu já ia até perguntar assim, por que usar o nosso consultor de bolso da Tutorianos e não usar um chat GPT, por exemplo? Exatamente, por quê? Ele vai analisar essa planilha e ele vai te dar ações conforme a metodologia da Tutorianos. E vai te dar um plano de ação para você resolver. Além dele identificar ali o problema, ele vai te dar, olha, você está na fase tal da nossa metodologia. Uhum. E dentro dessa fase a gente orienta a fazer tal coisa. Ou seja, você está literalmente com um consultor na sua mão. E por um preço, não vou nem falar aqui porque dá até vergonha. Olha, e a gente falou de oferta, Mairone, e nós vamos... Se você quiser saber o preço, pode... Eu não vou falar assim,
preço por direct não, porque isso virou até meme, né, Mairone, assim. Mas assim, se você quiser saber o preço, digita aqui, eu quero que nós vamos falar o preço para você aí e tudo. E eu falei, e parece que o que eu vou falar agora vai ser até contraditório, né? Da gente não prometer uma entrega de um negócio muito barato, né? Mas realmente, esse GPT que a gente está criando baseado na metodologia Tutorianos, o que ele pode te ajudar no seu negócio em relação ao preço dele, parece até mentira e realmente dá vergonha de falar, tá? E, cara, Mairone, eu quero aqui agradecer demais o que a Magis e principalmente você, agradecer a Claudinha também, que também faz um trabalho muito importante lá na empresa e tudo, sim. Porque pela primeira vez eu tô tendo resultados efetivos com um produto que está usando realmente o meu conhecimento. Gente, o que o Mairone fez foi o seguinte, tem vários vídeos meus gravados de treinamento para os franqueados. Ele botou uma inteligência artificial para transcrever os vídeos e aí, cara, tem hora que eu fico assustado com o nosso GPT, porque tem hora que eu não sei se a resposta foi do GPT ou se foi minha, porque o nosso GPT tá usando até os termos que eu uso, cara, é impressionante, tá um negócio assim. Você me passou um documento de personalidade do Ronan. Foi. E eu joguei dentro dele lá. Isso aí. Às vezes até alguns jargões ele vai usar como se fosse, ele até brinca que é o Alá Ronan. Alá Ronan, isso mesmo, as brincadeiras, piadinhas sem graça, até isso o GPT vai fazer e tudo vai ser como se estivesse reunindo comigo. É claro que, né, reunindo com um franqueado nosso ou comigo, é diferente de você estar usando o nosso consultor de bolso. Por isso que ele tem esse preço, mas ele vai te ajudar muito. Aí... E inclusive, pegando o que você está falando, Ronan, a ideia não é substituir o consultor. Mas, vamos supor, por mais que a pessoa tenha acesso ao consultor, você não está disponível para ela 24 horas por dia. Agora, a partir do momento que ela tem o GPT ali, ela pode adiantar algumas coisas com o GPT e o que for mais complexo, de fato, é lógico que a pessoa vai precisar de uma orientação maior ali, mas ela já não vai ficar no escuro esperando uma próxima semana para poder ter a resolução do problema dela. Então, te agradeço demais por ter ajudado a gente a ter criado esse GPT usando a metodologia Tutorianos, ainda conversando como se fosse eu, cara. Valeu demais. E em breve a gente já vai aqui contar os resultados disso daí, que está sendo impressionante. Mas o Mairone, eu já indiquei 2 clientes para ele, os resultados incríveis, assim, depoimentos das minhas clientes, continuo indicando, tá? Porque se você fizer o arroz com feijão bem feito, ainda tiver o Mairone para te ajudar, cara, é impressionante mesmo. Mairone, tem alguma coisa que esse episódio, a gente já está no finalzinho, tempo estourando aqui desse nosso podcast, tem alguma coisa que esse podcast não pode acabar sem você falar? Olha... Tem alguma mensagem, uma frase que você gosta, que você quer deixar para nossa audiência aí? Cara, vou deixar uma frase de coach aqui, que eu não sei de quem é o coach, mas é que o básico bem feito te leva ao extraordinário. Eu acredito muito. O básico bem feito te leva ao extraordinário. A gente peca por não fazer o básico. A gente quer fazer sofisticado demais, quer o último equipamento do momento, quer o último microfone, é o celular que não tá bom, porque a câmera, que eu preciso de um iPhone. Aí você compra o iPhone, você quer o iPhone do ano, que tem 3 câmeras atrás. Mas esse não é o problema. O problema é você deixar de fazer o básico. Passa a olhar para o básico e a grande maioria das vezes, você como consultor, você deve saber disso, Ronan, que às vezes em problemas gigantescos em empresa, você tem que voltar a fazer o básico para resolver. Exatamente. Eu desconheço outra coisa, igual eu te falei, eu não sei de quem é essa frase, se ninguém aparecer eu fico com ela para vir. Cara, eu digitei aqui no Google e tem tudo quanto é autor que você imaginar aqui, cara.
Eu realmente eu não sei, senão eu daria os créditos, mas para mim é exatamente isso. Eu passei a fazer o básico na minha vida, e não só nos negócios, na vida, e o resultado vem, cara. E quem quiser continuar esse papo, você já falou seu Instagram aí, @eumairone_machado. Isso, né? @eumairone_machado. Quem quiser ter mais bate-papo com você, é tudo pelo Instagram lá. Você quer deixar um número de telefone? O que você quer deixar aí de contato seu? Pode seguir no meu Instagram lá, que lá vai conseguir falar direto comigo, resolve o problema, centraliza. Vamos fazer o básico aqui. Vamos fazer o básico, né? Vou centralizar ali, tudo no Instagram já tá excelente. Tá bom. Estamos chegando ao final do episódio 033 e o que eu quero falar para você é que não acredite em dinheiro fácil, mas acredite que o seu conhecimento vale no mercado. Se valorize e tenha disposição para colocar para os outros o conhecimento que você acredita que vai fazer diferença para eles. Vale a pena e faça o básico bem feito. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado a galera da ME Publicidade, que a gente está aqui no estúdio B da ME Publicidade, sempre trazendo novas alternativas, soluções para a gente. Quem está nos acompanhando aqui já deve ter me ouvido falar disso. O diferencial da ME Publicidade não são os recursos audiovisuais, é a equipe. Porque recurso audiovisual, basta ter dinheiro e comprar o de última geração, né? Mas o que a gente vê de gente aí com vários recursos audiovisuais maravilhosos, sem saber entregar o resultado que promete, e a ME sempre surpreendendo, sempre superando as nossas expectativas. Obrigado, pessoal da ME. Obrigado, pessoal da Tutorianos, que sempre está nos apoiando aqui também. Tutorianos, franquia para consultores, e Tutorianos, consultores de negócio. Muito obrigado a você que ficou com a gente aqui. E se você souber de alguém que precisa ouvir essas verdades sobre infoproduto, que precisa ser estimulado ou estimulada a acreditar que o conhecimento dela pode gerar uma nova fonte de renda, encaminhe esse nosso episódio para ela. Valeu e até o episódio 034. Um abraço. Yeah.